Olá pessoal, eu sou o professor Alzeir, sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica. Na aula de hoje nós daremos continuidade à nossa introdução sobre o estudo da bioquímica, falando um pouco mais sobre as características químicas dessa área. Vamos lá? A química orgânica, vocês viram diversos grupos funcionais, como, por exemplo, os grupos éter, éster, acetila, fenila, etila, metila e assim sucessivamente. Esses grupos funcionais, eles vão estar diretamente relacionados com as moléculas que são chamadas de moléculas orgânicas. Então, nas biomoléculas que nós vamos estudar, nós vamos observar a presença desses grupos funcionais, como, por exemplo, o grupo sulfidrila, que está presente em aminoácidos constituintes de proteínas, assim como os grupos carbonila, que vão estar presentes em diversas biomoléculas, o grupo tioéster, que também vai estar presente em grupos de biomoléculas, assim como a carboxila, que é um dos constituintes dos aminoácidos, a hidroxila, que vai estar presente em aminoácidos e também em grupos de lipídios, por exemplo, o grupo fosforila, que vai estar presente nas moléculas fosforiladas, e assim sucessivamente. Pessoal, uma informação importante para a gente mensurar em relação aos grupos funcionais é que nas moléculas orgânicas, como elas são moléculas grandes, então proteínas são moléculas muito grandes, assim como nos carboidratos, nós vamos ter os polissacarídeos, que são moléculas formadas por, às vezes, milhares de monossacarídeos, como a glicose. Da mesma forma que os lipídios podem ser moléculas muito grandes também. Então, nessas moléculas, nós vamos ter diversos grupos funcionais presentes. Eu trouxe para vocês observarem uma molécula que é chamada de coenzima. Essa coenzima ela vai estar ligada durante o processo de respiração celular, ela é responsável por levar o acetil para dentro da mitocôndria, e nós vamos observar quais grupos funcionais a gente tem nessa coenzima. Então, nessa ilustração, nós temos a molécula de acetil-coenzima A, que vai ser a coenzima A ligada ao grupo acetil. Note que os grupos funcionais eles estão destacados. Então, na extremidade à esquerda, nós temos a presença de um grupo tioéster, com a característica de presença de enxofre e também de uma carbonila C-O. Nós temos o grupo funcional amida, na região intermediária, duas amidas presentes. Uma hidroxila, que é o grupo funcional presente no álcool. Um fosfoanidrido, que é justamente a junção de dois grupos fosforila. A presença de um outro grupo fosforila na extremidade da direita, assim como a presença de um tipo de imidazol, assim como um grupo amina nesses anéis. Então note que na molécula de acetilcoenzima A você tem diversos grupos funcionais presentes. Então nas biomoléculas você vai notar essa característica de não apenas um grupo funcional, como você está acostumado a observar lá na química orgânica, mas sim um conjunto de grupos funcionais. Basicamente, as biomoléculas que nós vamos estudar na bioquímica, elas são chamadas de macromoléculas. E por que elas são chamadas de macromoléculas? Porque elas são moléculas muito grandes, com um peso molecular muito grande. Por exemplo, as proteínas são moléculas extremamente complexas e a gente vai ter também uma diversidade de funções dessas biomoléculas. Então, algumas biomoléculas têm a capacidade de armazenar energia, outras biomoléculas vão ter funções estruturais, por exemplo, a celulose é um polissacarídeo estrutural. Existem biomoléculas que têm função de anticorpos, como no caso de proteínas com função anticorpo. A gente tem proteínas que vão ter função enzimática, então a capacidade de catalisar reações. Então essas moléculas elas são chamadas genericamente de macromoléculas e elas possuem algumas características que a gente vai anotar agora. Então aqui alguns detalhes sobre essas macromoléculas. O peso molecular é muito grande, então são moléculas que possuem uma grande quantidade de átomos, são genericamente chamadas de polímeros. Existem polímeros curtos que são chamados de oligômeros, por exemplo, os oligosacarídeos. No caso das proteínas, o conjunto de poucos aminoácidos vai receber o nome de peptídeo ou oligopeptídeo.
A síntese de macromoléculas, ela vai depender de um gasto de energia, obviamente, para produzir proteínas a gente precisa de energia, da mesma forma como para produzir outras biomoléculas. Existem duas áreas importantes que a gente vai ter dentro da bioquímica, que é a proteômica e a genômica. Na proteômica, nós vamos ter o estudo da caracterização específica de proteínas. Nessa área, nós temos o estudo, sobretudo, das proteínas, ou seja, do conjunto de proteínas que é produzida por uma célula. E no caso da genômica, a gente vai estudar DNA e RNA, que são polímeros de nucleotídeos. O genoma é o conjunto de DNA de uma célula, a genômica vai ser a área em que a gente vai estudar tanto as características estruturais, como também a função biológica e o processo de evolução ao qual o DNA foi submetido. Os polissacarídeos são polímeros de açúcares, como por exemplo, a gente tem a celulose, a quitina, o glicogênio e o amido. Eles apresentam três funções principais, como depósitos de combustível energético ou também como componentes estruturais rígidos da parede celular, e aí a gente está falando especificamente da celulose, do peptidoglicano e da quitina. Então nós falamos sobre o grupo das proteínas, sobre o grupo dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, sobre o grupo dos carboidratos, como os polissacarídeos. Mas a gente tem um outro grupo, que é o grupo dos lipídios. Os lipídios, eles são caracterizados por serem insolúveis em água, então eles precisam ser solubilizados em solventes orgânicos, e os lipídios vão ser constituintes, por exemplo, da membrana plasmática, onde a gente tem os fosfolipídios. Existem lipídios que podem ter, uma grande quantidade dos lipídios, na verdade, que vão ter uma função de reserva energética, e aí a gente tem os óleos e as gorduras dentro desse grupo, além das ceras e outros lipídios. Então nós vamos ver mais detalhes sobre essas macromoléculas em aulas específicas destes conteúdos. Então, depois de falar sobre a composição do que as células são constituídas, elas são constituídas dessas macromoléculas, obviamente, além de água, de sais minerais e íons que vão estar presentes na célula. E aí você pode se perguntar, mas qual a quantidade que a gente tem de cada um desses constituintes na célula viva? Então vamos observar um exemplo para a Escherichia coli, que é um micro-organismo bastante estudado, tanto na bioquímica quanto na microbiologia, assim como na genética, obviamente, porque ele tem uma importância em termos de caracterização da biologia molecular, por exemplo. Então, na Escherichia coli, nós temos um percentual de 70% da composição de água. A gente vai ter, depois da água, o constituinte majoritário vão ser as proteínas, que representam 15%. E aí depois a gente vai ter o RNA, 6%. Depois a gente tem os polissacarídeos, 3%. Os lipídios, 2%, assim como as subunidades monoméricas. Essas subunidades monoméricas se referem, por exemplo, a monômeros de glicose, assim como monômeros de aminoácidos, representando 2%. A gente tem o DNA representando 1%, assim como os íons inorgânicos. Então, se você considerar a massa seca de uma célula de Escherichia coli, a gente tem 50% da sua constituição sendo de proteínas. Há uma certa rivalidade entre os bioquímicos que estudam a proteômica em relação àqueles que estudam a genômica, mas a gente não vai entrar no mérito dessa discussão de qual grupo de macromoléculas vai ser mais ou menos importante, até porque ambas são essenciais para que a vida possa evoluir, para que a vida possa existir. Durante o processo de evolução ao qual os micro-organismos, assim como os organismos macroscópicos foram submetidos, as enzimas, por exemplo, assim como as moléculas de maneira geral, elas passaram por processos sucessivos de seleção natural que fizeram com que algumas moléculas tivessem uma estrutura espacial específica. Então, algumas moléculas elas vão possuir a mesma quantidade de átomos e o mesmo arranjo estrutural desses átomos, mas quando você vai analisar a geometria dessa molécula, elas normalmente vão apresentar uma única possibilidade geométrica nos organismos vivos, mas se você fosse analisar aquilo fora de um ser vivo, você teria mais de uma possibilidade.
Essas moléculas elas vão ser chamadas de isômeros geométricos. São moléculas que são muito similares, mas que podem desempenhar papéis biológicos totalmente distintos. Então aqui nós temos dois isômeros geométricos, o ácido maleico e o ácido fumárico. Então a isomeria geométrica é um tipo de isomeria em que você tem uma isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, em que os compostos eles vão apresentar esse tipo de isomeria e vão ser chamados de estereoisômeros. Os estereoisômeros eles podem ter esse arranjo que a gente chama de arranjo cis, como pode ser observado no ácido maleico, em que a distribuição do grupo funcional COOH ele vai estar alinhado no plano inferior e os hidrogênios vão estar alinhados no plano superior. Então você tem uma organização do tipo cis. Já no ácido fumárico, você vai ter um arranjo do tipo trans, em que no plano inferior você vai ter um hidrogênio e um grupo carboxílico, do ácido carboxílico, e no plano superior você vai ter a disposição contrária. Então esse é um arranjo do tipo trans. Então nos estereoisômeros nós vamos ver moléculas que são muito similares mesmo, podendo ser confundidas se você não analisar com atenção para a estrutura espacial da molécula, mas que elas podem desempenhar papéis totalmente diferentes. A gente vai ver alguns desses exemplos em que moléculas similares têm funções totalmente distintas. Então, esses estereoisômeros, eles precisam ser analisados com atenção e vão ter algumas nomenclaturas específicas de acordo com a imagem especular que esse estereoisômero pode ser observado. Nós temos nas duas primeiras imagens à esquerda, dois enantiômeros que são imagens especulares entre si. Assim como na imagem à direita, nas duas imagens à direita, você também tem dois estereoisômeros, que são chamados de enantiômeros, que possuem imagens especulares entre si. Então, esses estereoisômeros que possuem uma imagem especular do outro, eles são chamados de enantiômeros. Já no caso dos estereoisômeros que não possuem imagem especular, eles vão ser chamados de diastereoisômeros. Então, vamos pegar o exemplo que está à esquerda. A gente tem uma molécula em que, na projeção de Fisch, o X e o Y estão à esquerda e os hidrogênios estão à direita. Na parte superior e inferior nós temos grupos metilo. Na imagem especular, no outro enantiômero, nós vamos ter, da mesma forma, os grupos metila na parte superior e inferior, mas os hidrogênios eles vão estar à esquerda, enquanto que o X e o Y estão nessa ordem à direita. Nesse caso, nós temos imagens especulares dessas duas moléculas. Nessa ilustração nós temos dois estereoisômeros, o L-aspartil L-fenilanina metil-éster e o L-aspartil D-fenilanina metil-éster. O primeiro ele vai ter um sabor adocicado, enquanto que o segundo tem um sabor amargo. E o que muda de uma imagem para outra é apenas a disposição espacial das moléculas. Então, por essas imagens, esses estereoisômeros, vocês já conseguem entender que na bioquímica, pequenos detalhes podem fazer muita diferença na construção de biomoléculas. Então a gente vai, por vezes, analisar esses detalhes estruturais, tanto das características de grupos funcionais que estão presentes nas moléculas, mas também do arranjo espacial dessas estruturas. Porque, por exemplo, uma proteína, quando ela perde a sua estrutura tridimensional, a sua estrutura espacial, ela perde, por exemplo, a sua função. Então, a estrutura espacial de uma molécula ela vai ser extremamente importante para que aquela molécula seja ativa. Nessa ilustração, nós temos a interação entre as biomoléculas e essas interações elas são chamadas de interações estereoespecíficas. Isso quer dizer que uma proteína, como a hexoquinase, que se liga à glicose para realizar um processo de fosforilação, de doar um grupo fosforila para a molécula de glicose e, obviamente, obter uma glicose 6-fosfato, essa hexoquinase ela só identifica a glicose a partir do seu arranjo espacial. Então, se eu colocar uma outra molécula diferente da glicose,
essa hexoquinase ela não vai conseguir realizar o processo de fosforilação. Então, as proteínas, as enzimas, elas são estereoespecíficas. E como as moléculas dentro de uma célula elas estão inteiramente interligadas, aqui a gente tem um processo desde a presença, a identificação de um gene que codifica a hexoquinase até a produção dessa proteína e, portanto, a atividade dela. Então, o gene da hexoquinase vai ser um trecho de DNA que codifica a proteína a hexoquinase. Esse trecho de DNA ele vai ser transcrito em uma forma que a gente chama de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido lá nos ribossomos para a produção da proteína. A proteína ela vai inicialmente ser construída não dobrada e depois ela passa por um processo de enovelamento da cadeia que constrói a sua estrutura nativa com a estrutura tridimensional, obviamente, com a função da hexoquinase. A hexoquinase é uma enzima que vai catalisar a seguinte reação. Ela vai tirar um grupo fosfato do ATP e adicionar esse grupo fosfato na glicose. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar tanto com as funções das enzimas, porque a gente vai ter estudos específicos, por exemplo, falando muito de hexoquinase. Mas essa enzima, nesse caso, ela vai catalisar uma reação que é crucial para que a respiração celular aconteça. Sem a respiração celular, a gente não tem a produção de energia, a produção de ATP para a célula. Então, cada enzima tem um papel importantíssimo dentro da célula e a gente vai estudar muito sobre esses processos. Aqui a gente tem uma ilustração, mas não se desesperem ainda, é só um esquema com várias rotas metabólicas mostrando o quanto que os sistemas biológicos, eles vão ser integrados e que todas as rotas metabólicas elas acabam tendo uma relação direta. Mas não se assustem, isso é só uma imagem do livro. Depois a gente vai estudar cada um desses processos independentemente, ou pelo menos os principais deles, na disciplina. Então vamos ver uma forma de simplificar alguns conceitos. Então a molécula de glicose ela é uma molécula que tem a seguinte fórmula molecular, né? C6H12O6. E ela pode ter diferentes formas de representar a sua estrutura, sempre considerando o plano espacial da molécula. Então, na verdade, essas 4 ilustrações aí, elas dizem a mesma informação de como a molécula de glicose ela é apresentada. Aqui nós temos a ilustração do ATP. ATP é a sigla para adenosina trifosfato. Isso quer dizer que a gente tem uma molécula de adenosina ligada com 3 grupos fosforila, 3 grupos fosfato. Essa molécula de ATP ela é considerada a moeda energética, ou seja, é a partir do ATP que a célula obtém energia para suas atividades metabólicas. Na bioquímica, a gente vai usar uma comunicação por símbolos, por exemplo, na química básica, um reagente A mais um reagente B vai produzir como produto C. Na bioquímica, nós temos a glicose reagindo com ATP, produzindo, por exemplo, a glicose 6-fosfato mais ADP mais um próton de hidrogênio, que são chamados de produtos. Então, da mesma forma como na química básica, na bioquímica nós temos reagentes e temos produtos. Aqui nós temos o exemplo de um conjunto de reações que acontecem durante a respiração celular num processo denominado de glicólise, que é a primeira fase da respiração celular, em que você tem várias reações em cascata, desde a entrada de uma molécula de glicose até a obtenção de uma molécula de piruvato. Então, pessoal, nós finalizamos aqui mais uma aula de bioquímica. Vocês precisam ler o material disponível no livro Princípios de Bioquímica do Lehrling para terem mais bagagem em relação a essa introdução básica ao estudo da bioquímica e que para vocês conseguirem seguir nos conteúdos posteriores, tendo essa noção geral daquilo que a gente vai estudar, daquilo que a gente vai precisar compreender ao final da disciplina. Bons estudos e estou disponível para tirar dúvidas de vocês caso as tenham.